Hoje nós vamos estudar a história judaica, principalmente sobre a vida de Nachmanides. Nachmanides é chamado Ramban. Agora, isso é importante para a gente dedicar alguns segundos para entender como que falar o nome. Há o Rambam, há o Ramban. A diferença não é somente entre M e N, mas também onde dá ênfase na palavra. Rambam é no R no início, Rambam. Ramban está no N no fim. Assim, pode se diferenciar fácil, porque não sei se vocês conhecem um pouco assim, a gramática judaica nesse sentido, tantas letras, Mem e Nun, você precisa usar o nariz. São as únicas duas letras que o nariz é tão importante. Mem, você sente ele no nariz. Mem. Nun, você tem que sentir. Se alguém tem o nariz entupido, ele não consegue falar o mem e o nun junto. Por isso, às vezes as pessoas não ouvem bem. Quem que você falou? Nun ou mem? Por isso falamos Rambam e Ramban. Nós vamos falar agora sobre a vida do Ramban. E também vamos terminar com a disputa de Barcelona. Depois vamos assistir um pequeno filme aqui, o que aconteceu naquela disputa. Aqueles que já assistiram o filme, ou estão com pressa, podem sair no meio do filme, não vai acontecer nada. Aqueles que estão querendo ver até o fim, vão poder assistir até o fim. Aqueles que estão querendo sair antes do início do filme, também podem ser. Isso aqui é livre. Free country. Free country. Ok. Isso é a aula 12 e vamos para a próxima página. Nachmanides. Fé, sabedoria e resistência. Isso que marcou a sua vida. A vida ligada do grande rabino e filósofo medieval. Antes de continuar, vamos parar um minutinho para ver exatamente o que representa o Ramban. Ramban representa a conhecida época chamada Reconquista. Os islamistas, Islã subiu. Já vimos isso nas nossas últimas aulas, via Marrocos, Strait of Gibraltar, entraram na Espanha e foram norte. Mas quando chegou ano, ou seja, o 13º século, houve uma reconquista dos cristãos. Começaram a puxar os muçulmanos para sul de Espanha e Portugal. O Ramban viveu no início da Reconquista, durante a época da Reconquista, por isso a vida dele era uma vida muito difícil. Hoje vamos explorar a vida e legado de Nachmanides, um dos maiores sábios do judaísmo medieval, cuja coragem intelectual e espiritual deixou uma marca indelével na história. Ok. Vamos conhecer a sua trajetória, suas contribuições e pensamentos judaicos em parte da famosa disputa de Barcelona no ano 1263. Isso vai ser a segunda parte. Ok. Agora aqui temos a mapa de Espanha daquele tempo. A cidade que vai nos interessar hoje é principalmente Girona. Girona, no português se fala Girona? Girona. Girona. Em espanhol. Girona, ok. A cidade de Girona, vamos falar certo, é onde Nachmanides nasceu. Agora, que nem nós vimos, os islamistas subiram aqui via Gibraltar, foram subindo, depois desceram. Agora, esse mapa vai ser importante para nós. Muitas dessas cidades existem até hoje. Quando nós fizemos nosso tour da nossa sinagoga, visitamos as cidades de Granada, Córdoba, Sevilha. São cidades super importantes para entender o judaísmo naquele tempo e a época de ouro. Ok, a idade
quando Nachmanides nasceu. Nascido em Gerona, Espanha, em 1194, 1194, melhor dizer, Nachmanides, também conhecido como Ramban, já vimos, destacou-se como rabino, filósofo, médico e cabalista. A ideia de cabalista para nós vai ser super importante, porque isso era o início da Cabala, como alguém que se chamou Moshe de Leon. Certo dia, na época do Ramban, uma pessoa chamada Moshe de Leon avisou todos que ele tem uma cópia do sagrado Zohar. O Zohar é a obra-prima da Cabala, e toda a Cabala é baseada sobre o Zohar. Esse Moshe de Leon falou que ele tem isso, e isso pertence a Rabbi Shimon Bar Yochai. O tempo inteiro estava escondido, mas agora faz parte, ele que tem o manuscrito. Isso causou uma turbulência naquele tempo, e isso até hoje não está claro. Ninguém sabe quem que é esse Moshe de Leon, ninguém sabe seus origens bem, e por que é justo com ele, porque estava escondido todo o tempo. Mas, por outro lado, foi difícil acreditar que alguém que ninguém conheceu, de repente aparece como uma obra disso, e se sente que isso aqui é uma época, algo de uma época que vem dos Tanaim, antes da destruição do Beit HaMikdash. Foi uma grande disputa sobre Kabbalah, e principalmente sobre Kabbalah Maasit. Kabbalah Maasit significa, uma das áreas da Kabbalah se usa os nomes de Deus, se faz certas combinações, substituições, e você consegue modificar a natureza. Quem conhece esse segredo, conhece modificar, não precisa dizer muito. 72, né? 72, muitos outros nomes, mas, por exemplo, eu sou um descendente do conhecido Maharal de Praga. O Maharal de Praga, mais ou menos 400 anos atrás, por necessidade daquele tempo, ele criou um golem. Não sei quantos de vocês conhecem a história do golem. Aqui tem um grande psiquiatra. Qual que é o nome dele? Não estou falando dele, fala aqui. Jacob Pinheiro Goldberg. Conhece esse nome? Ele escreveu uma tese sobre o golem. Estou saindo um pouco, só para vocês terem uma ideia. Ele escreveu uma tese sobre o golem e me chamou para dar um parecer. Por que ele me chamou? Porque eu sou um descendente do Maharal de Praga. O nome da família do Maharal de Praga era Gurari. Ou seja, a gente usa o mesmo nome. Falei para ele, olha, meu amigo, eu sou descendente do Maharal, mas também eu sou primo do golem. Por isso, quem sabe que um pouco de golem me contagiou, por isso eu não sou a pessoa para ti. Ele quis falar que cada um de nós tem um pequeno golem dentro dele. Também está certo, da certa forma. Mas, de qualquer jeito, foi o início de todo o movimento da Cabala. Começou lá. Ele não deixou para a família escrito como fazer? Deixou. Você pode entrar É aqui. muito mais barato que contratar uma fixa, uma cozinheira, alguém para carregar as coisas. O problema, vamos ter um pouco de humor que é necessário. Tem um livro sobre o golem. Em primeiro lugar, você pode entrar aqui na livraria Sefer, tem o livro Yetzirah, Sefer Yetzirah. Ali tem algumas páginas dizendo como fazer o golem, mas não há receita para todo mundo mexer com isso. Mas o golem era você precisa ter um dom especial de saber tratar com ele, porque ele não tinha bom senso. Por isso, as pessoas tiveram mais trabalho com ele, deixaram ele em paz, porque ele era No fim, começou uma época Kabbalah. O Ramban acreditava demais no Kabbalah. Em seu livro sobre a Torá, explicação do Ramban, ele cita muito Kabbalah. Primeiro que cita Kabbalah e assumir que o Zohar está ligado com Shimon Bar Yochai, diferente de que muitos no tempo dele. Hoje, a maioria
a maioria dos Bnei Israel acredita no Zohar, acredita no Sheba Yochai, apesar que tem muitas perguntas que eles não conseguem responder. Onde que estava o Zohar todo esse tempo? Quem é esse de Leão? Mas, no fim, foi aceito tanto pelos Litaim, tanto pelos Hassidim, e todos os Hassidim, todo mundo acredita no Zohar, até os cabalistas aqui na nossa cidade traduziram o Zohar. No fim, isso se tornou uma realidade. Mas eu estou falando aqui porque aqui, se vocês percebem, filósofo, médico e cabalista. Sobre Maimônides, apesar que tem certas suspeitas que ele tinha ligação com Cabala, mas ele não era cabalista. Somente Rambam. Agora, isso vai ser super importante para nós, o conceito do Cabala do Rambam para nossos futuros estudos aqui. Por quê? O Rambam, apesar que durante sua vida e após vida, ele teve muitas dificuldades com várias escolas. Ou seja, Shmuel Eli, do Bagdad, se juntou com alguém que é chamado Avraham Minahar, Avraham que vem da montanha. O que significa Avraham que vem da montanha? Tem uma cidade no sul da França que se chama Montpellier. Já ouviram falar dessa cidade? Essa cidade, Montpellier, é quase fronteira entre Espanha e França. Esse Avraham Minahar se juntou com Shmuel Eli do Bagdad e saíram totalmente contra Maimônides. Era uma briga. Os Faradim, que vêm dos Farad, eram a favor do Maimônides, mas os Mizrachistas, vamos dizer, Mizrahi, que vêm do Bagdad, junto com escolas da França, contra Maimônides. Qual que era a base da discussão, até que as obras do Rambam foram queimadas por Yehudim. Eles acharam que o Rambam caiu na heresia. Heresia se falou? Por que falaram assim? Porque o Rambam, ele tem, Maimônides aqui, vamos falar Maimônides, ele tem um raciocínio muito intelectual. Ele não acredita em nada voodoo, tá certo? Nada dessas coisas assim, longe da realidade. Maimônides não aceitam. Tá certo? Você chama isso de voodoo. Ele é muito racional e muito influenciado pela escola do Aristóteles. As obras do Rambam têm uma linha baseada sobre Aristóteles. Onde que o Rambam achou que Aristóteles não é contra a Torá, tem muito que pode ter dele porque ele é muito racional. E por isso, vários trechos da Torá, o Maimônides explica diferente. Por exemplo, Deus abriu a boca jumenta na época do Balac, e a jumenta começou a dar um discurso. Vamos dizer, olha, isso não existe. Mas jumenta fala, isso é um tipo de uma visão, uma ideia, ou seja, é mais ou menos um... Vocês têm que, não podem pegar isso literalmente. Obviamente, pessoas que seguem a Torá vão falar, olha, isso aqui é um milagre. A Mishnah no Perkei Avot diz que isso já foi criado antes de Deus, que foi uma exceção, que uma vez vai acontecer na história, que um jumento vai falar. De qualquer jeito, o Rambam era muito racional. Baseado sobre a raciocínio, não acreditou em nada dessas ideias assim, macumbas e tudo que está voltado nessa área. Nada voodoo, lei, explicar as coisas de uma forma racional. Mas o Avraham do Montpellier e vários daqueles que são pertencentes aos Balei Tosfot do Talmud eram contra o Maimônides, acharam que jamais que a gente pode se alinhar com alguém que não tem nada a ver com a religião, tipo Aristóteles. No fim, eram campos diferentes. A briga era muito, muito grande. Quem colocou a fim para essa briga entre os Faradim, vamos dizer, dos Farad, e Avraham do Montanha, do Montpellier, e Bagdad, e toda aquela outra linha, foi Nachmanides, foi o Ramban. O Ramban colocou um fim, apesar que ele não concorda sempre com o Rambam. Muitas vezes ele fala claramente que ele não concorda, e não concorda principalmente porque ele é homem da Kabbalah. E ele explica os assuntos como ele fala sempre no Chumash. Ele fala, Val derech haemet. Eu vou explicar isso de uma forma verdadeira, quando ele usa essa expressão,
ele parte por Cabala. Mas foi ele, nós vamos durante a noite de hoje, quem sabe vai sobrar tempo, ele fez um acordo. Ele fez um acordo entre onde que depois do acordo dele, esse assunto nunca mais surgiu como uma disputa entre os Bnei Israel. É assim mesmo? O Rambam foi aceito e hoje não tem ninguém que não estuda Rambam. Todo o nosso halachá, a lei está baseada sobre ele. Mas isso era justo porque ele era um homem, rabino dublado, filósofo, médico e cabalista. E aqui falta uma coisa. Ele era muito, muito rico. Ele era um homem de grandes negócios. Muito rico. Ele era homem de grandes negócios e ele teve uma grande yeshiva e não precisava arrecadar fundos, porque ele sustentava sua própria yeshiva. Eu também acho que isso aconteceu uma vez na história. Mas, de qualquer jeito... Agora, nós ainda vamos voltar para entender como que ele fez esse acordo, mas já que nós mencionamos a cidade do Gironda, falei certo? Girona. Já que mencionamos Girona, o Ramban tinha um primo, que é chamado Rabi Yonah. Rabi Yonah, ele fez o livro Sharei Tshuva do Rabi Yonah. Todo mundo estuda isso aqui antes de Rosh Hashanah, como se arrepender. Ele era primo, a vida dele, ele dedicou para ir de cidade em cidade e explicar para todos como que as obras do Rambam têm que ser destruídas. Ele era muito contra Maimônides. Após que as obras do Rambam foram queimadas e Rabi Yonah viu que o negócio foi longe demais, ele fez chuva. Rabi Yonah. Yonah. Y-O-N-A. Estou falando baixo? Não. Ok. Ele fez uma viravolta e começou a viajar de lugar em lugar, dizendo que ele errou feio, que ele está vendo que o Rambam Moshe Emet, de Torato Emet, Moshe é verdade, isso é verdade. E ele escreveu um livro, Sharei Tshuva, como fazer se arrepender, justo porque ele passou o processo de arrepender daquilo que falou contra Maimônides. Mas, de qualquer jeito, isso aqui são detalhes. Eu só falo isso aqui para entender a grandeza da pessoa. Se ele conseguiu, só ele, terminar com toda essa disputa do Rambam, todo esse assunto da Kabbalah, tudo que era uma época com muita turbulência, ele tinha a postura de fazer ordem. Ou seja, uma autoridade enorme. Okay. Autor de mais de 50 obras, incluindo comentários sobre o Talmud e a Torá, e defensor da Kabbalah como parte integrante do judaísmo ortodoxo. Okay. Sua erudição abarcava o Talmud, abraçava, eu acho que está certo. Abarcava? Abrangia. Ok. Abarcava o Talmud, a Torá, a filosofia e a medicina. Essas obras continuam influenciando até hoje. Ok. Agora, aqui, vamos ter que olhar o texto para ver o que é. Isso são as ruínas, provavelmente, em Girona. Isso. Isso aqui é onde que Ramban nasceu, tá certo? Essas ruas existem até hoje. Isso é um bairro judaica em Girona. Agora, aqui é Sefer Torat HaAdam. Uma das obras do Ramban, do Nachmanides, é muito usado. Isso aqui é um livro bem antigo. Veneza, 1595. Aqui o Maimônides explica o que acontece com uma pessoa quando ele sai do nosso mundo e vai para o segundo andar. Vai para o Lamabá, vai para o segundo andar. Ele vai para a área de contabilidade. Já que entra aqui, ele fala o seguinte: o que acontece com pessoas, o Bet Moed L'Chol Chai, aqui tem vários portões onde que realmente ele começa a explicar o que é uma alma, é um livro de filosofia. A gente tem que entender que naquele tempo, filosofia não era muito conhecido entre os judeus. O que sabiam é Talmud, lei, Chumash, mas
entrar nas questões filosóficas, isso não era bem o que era o nosso assunto, mas o Ramban se dedica para isso aqui, com muita filosofia, a importância da alma, como a gente tem que cuidar da alma mais do que o corpo, assim diante. Isso aqui é o livro do Ramban sobre a Torá, a atualização do Ramban, ou seja, obviamente, olha, a forma que está escrito, hoje não se escreve mais assim, tá certo? É árabe e Lashon HaKodesh e hebraico no mesmo tempo. Aqui é uma certa mistura. As letras é mais puxa hebraico, apesar que não é perfeito. Hoje não se escreve mais assim. De novo, Nachmanides sobre a Torá, isso é quase igual daquilo que nós temos. Ok. E aqui ele entra na disputa de Barcelona. Mas antes de entrar na disputa de Barcelona, temos que entender o seguinte. O Nachmanides se estabeleceu como uma figura super importante. Ele juntou todos os Bnei Israel no seu tempo. Ele era o líder da geração. Mas, de certa forma, até mais do que Maimonides. Porque Maimonides era controversial. Nachmanides, não. Nachmanides era bom como todos. A favor da Kabbalah, uma pessoa de grande influência e morava numa época super, super difícil. Porque ele morava no norte de Espanha, onde que já era totalmente dominado pelos cristãos, e os cristãos naquele tempo tinham muitos tsuras. Tsuras, tu não sabe o que é tsuras? O que é tsuras? Muitos problemas. Em primeiro lugar, apesar que o cristianismo pegou quase toda a Europa naquele tempo, e jamais que eles aceitaram que a Espanha e Portugal ficam longe do domínio deles, viram que como islamistas eles não têm chance de conquistar o mundo, só eram fortes demais, mas pelo menos na Europa, incluindo a Espanha, eles não abriram mão. E aqui entrou mais um assunto. Já que entre eles havia tanta divisão, o que realmente é cristianismo? Houve uma época onde que tinha 3 papas. Agora, essa semana, o papa subiu nas alturas. No fim, mas naquele tempo tinha 3 papas. O rei Luís da França decidiu que a França merece ter um papa próprio, mal. Ou seja, muito bagunça. Muito bagunça para definir quem que são e brigas muito feias entre eles. Nessa época tinha um papa judeu, não? Tinha o quê? Teve um papa judeu. Tinha. Isso é bem depois. Bem depois. Tinha. Que se converteu a... Ou seja, tiraram ele do judaísmo e não tem problema. Ok, vamos continuar. Já que entre eles a bagunça era grande, e eles precisavam de alguma conquista que realmente funcione. A igreja, principalmente como as orientações do Papa naquele tempo, era se eles vão conseguir converter judeus para aceitar cristianismo, isso é uma garantia que eles vão entrar no paraíso. Senão, todos sabem que a religião deles, cada um já tem seu lugar reservado no inferno. Não precisa fazer nada para ir no inferno. O próprio nascimento de alguém significa que ele vai para o inferno. E se ele ainda fez alguns pecados, o inferno dele está garantido. Por isso, como se sai do inferno assim? Tem que trabalhar a vida inteira. Agora tem uma sugestão. Se vai pegar um judeu, converter ele, tudo está perdoado. E o mérito é tão grande que ele vai para o paraíso e nunca mais vai ver o inferno. Rabino Berlwein, quando ele fala sobre esse assunto, ele coloca um detalhe importante. Hoje, se manda alguém para o inferno, ele não se preocupa tanto, porque ele sabe que ele vai encontrar muitos amigos lá também. Por isso, não é o fim do mundo. Ninguém. Mas naquele tempo, quando mandaram alguém para o inferno,
isso seria um sofrimento eterno. E era feito assim que as pessoas tremeram para ouvir a palavra inferno. Por isso, se tem uma maneira como sair desse inferno, isso era a época do Ramban. Tentaram, em todas as maneiras, convencer os judeus para mudar a religião e aceitar cristianismo, aceitar JC, acreditar nele, abandonar o judaísmo, e com isso todo mundo ia ser feliz até a eternidade. Mas os evangélicos fazem isso agora. Tem gente que faz. Os evangélicos. Evangélicos. Tá bom. O que vamos fazer? Eles fazem isso. Sempre, eles pensam assim. Agora, mas naquela época, falaram para o rei da Espanha, o James, daqui a pouco provavelmente vai aparecer o nome dele, o King James. Isso era no ano 1263, o rei Jaime, aquele chamado Jaime, em inglês é James, convocou uma disputa religiosa em Barcelona. O motivo dessa disputa era porque prometeram, provavelmente vocês vão ver isso no filme, prometeram para ele sabia que ele tem, como se diz aqui, culpa no cartório. Ele fez algumas coisas que precisa fazer uma boa teshuvah, um bom arrependimento. Por isso, falaram para ele, sabe o quê? Convoca uma disputa religiosa, onde Nachmanides foi desafiado a defender o judaísmo frente a um representante cristão. Daqui a pouco vamos ouvir o nome dele. Durante 4 dias, Nachmanides apresentou argumentos sólidos sobre a validade da Torá, a unicidade de Deus e a continuidade da fé judaica. Embora o cristão tenha tentado desacreditar a disputa, o rei reconheceu a eloquência de Nachmanides, oferecendo um presente de 300 moedas. O que aconteceu nessa disputa é interessante. Vamos ver. Ok, aqui vai ser algumas fotos, mas vamos analisar bem o que aconteceu nessa disputa. O rei chamou Nachmanides e falou para ele, você está pronto de entrar nessa? Os judeus sabiam que entrar numa disputa com a igreja é como se diz aqui, são cartas marcadas. Eles nunca vão sair bem. Por quê? Se eles vão falar alguma coisa contra a igreja, isso vai ser considerado blasfêmia. Heresia, blasfêmia. E naquele tempo, alguém que ia cair nessa de heresia e blasfêmia ia ser morto na hora. Por isso, como se ganha uma disputa se você não pode falar a verdade? Por isso, evitar. Mas o Nachmanides não teve opção. Nós vamos ver que ele tinha que aceitar, mas ele fez uma condição. A condição dele é que ninguém vai falar para ele o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Ele pode falar tudo que ele quer, da forma que ele quer, da mesma forma que o outro lado tem direito a falar. A disputa tem que ser aberta e honesta. Essa disputa demorou 4 dias, e é interessante que nós temos um relato daquilo que aconteceu, escrito pelo próprio Nachmanides, chamada a Carta da Disputa, escrita em hebraico, e também temos um relato da igreja. Obviamente, é lá da igreja que eles ganharam, isso não tem dúvida. Mas, do jeito que o Nachmanides escreve, foi um sucesso total. Agora, uma das provas que foi um sucesso total, que eles pediram para, em vez de ter 7 dias, ser só 4 dias. Para eles já era suficiente. Eles queriam que isso termine o mais rápido possível. Durante essa disputa, vamos dar uma olhada no que eles colocaram aqui. Ok. Aqui é o seguinte. Aqui é o Nachmanides chama de Frei Pablo Cristiani. O nome dele é Pablo Cristiani, mas o Nachmanides chama de Frei Pablo.
Frei Pablo. Esse Frei Pablo diz o seguinte, Mashiach tem um medrash, ele diz, que Mashiach diz que a Mashiach reza para Deus perdoar Israel para todos os pecados que eles fizeram. E Messias está sofrendo por causa de nossas aflições. Por isso, a agonia de Messias é a que mataram Jesus. E ele pegou toda essa agonia para perdoar os Bnei Israel. Isso, na realidade, é uma parte, uma linha que tem no Novo Testamento, que o sangue dele seja alguma coisa que perdoa os Bnei Israel. O Rambam fala as seguintes palavras. Esse Pablo cristiano, ele não tem vergonha na cara. Jesus não fez nada disso que está escrito aqui. Aqui, esse Agadá diz que Messias é humano, não divino. Como que ele tem o poder de perdoar pessoas? Ou seja, as aflições que ele teve eram aflições que ele viu o sofrimento em volta dele, mas dizer que isso perdoa, isso é um monte de besteira. No fim, ele fica discutindo que todas as provas que eles fizeram, aqui, o Nachmanides usa um argumento muito forte. Ele diz que está escrito que na época de Mashiach, todos os povos vão pegar os instrumentos que eles têm, os armamentos que eles têm, isso vai virar instrumentos para arar, para plantar assim diante, vai ter um mundo de paz e harmonia. Ele vira e fala para esse Pablo cristão, fala, desde a época do cristianismo, o mundo nunca viu tanto desastre, tanto roubo, tanta imoralidade. Como que vocês vêm para salvar o mundo? Vocês trouxeram uma corrupção que nunca tinha igual. E ele fez outra. E depois falou aquela frase tão grande. Vai para alguém que faz uma pergunta dessa e não sente vergonha, fala para ele. Ou seja, ele acaba com ele, passo por passo, mostrando que esse Pablo cristiano não sabe nada daquilo que ele está falando. O assunto, apesar da proteção real, Nachmanides foi condenado por blasfêmia devido à publicação desse relato sobre a disputa chamado Sefer HaVikuach. O que aconteceu aqui? Durante todo o tempo, isso vocês vão ver no filme, ele fica falando assim, Pablo, olha, isso é blasfêmia, ele está falando contra Jesus, blasfêmia. E o rei fala, não, foi combinado que ele pode falar. Não. O rei protege ele. E realmente, Nachmanides saiu, como nós vimos, o rei James I, James I achou que Nachmanides se deu muito bem. Deu para ele 300 moedas de ouro. Mas o Nachmanides fez uma coisa. Ele saiu bem, ninguém poderia fazer nada, apesar que a igreja quis matar ele a qualquer preço. Naquele Shabbat, antes de Shavuot, antes da festa de Shavuot, o Nachmanides foi para a sinagoga, ele fez um discurso. Nesse discurso ele falou, passei uma época de uma grande disputa, um grande argumento. Eu não vou entrar nesses argumentos que não têm nada a ver com nós, mas eu quero falar para vocês o que significa ser um judeu. Ele fez um discurso, nós temos esse discurso até hoje. É um discurso lindo, ele vale hoje que nem vale naquele tempo. É bom estudar isso aqui, é uma peça de arte. E, ao mesmo tempo, logo depois, ele divulgou seu livro chamado Sefer HaVikuach, o livro da disputa. Aqui a igreja pegou ele. Falou, você tinha permissão de falar o que você quer na hora da disputa. Agora você não tem esse direito. Quando viram isso aqui, o Ramban viu que ele tem que sair, tem que fugir da Espanha. Porque ele sabia, se ele fica lá, não vai ser para muito tempo. Forçado a deixar a Espanha, mudou-se para Jerusalém, onde fundou uma sinagoga e uma yeshiva, revitalizando a vida judaica na região. Sua coragem e sabedoria fizeram dele um símbolo de resistência espiritual e intelectual. O que aconteceu? Ele tinha que sair, saiu com dinheiro. Ele levou muito dinheiro com ele, não sei como que ele levou isso. Levou muito dinheiro, viajou, demorou muito tempo, chegou a Israel, tinha 72 anos.
Naquele tempo, 72 anos, fazer uma viagem dessa não foi fácil. No fim, ele chegou em Jerusalém, ele não encontrou mais de 2 Yehudim em Jerusalém. Só tinha 2 judeus em Jerusalém. Um era um sapateiro, outro era outro. No fim, ele foi para Hebron, depois foi para outros lugares, juntou um minyan, estabeleceu um minyan, comprou uma casa. Essa casa é o subsolo desse prédio que está em Jerusalém, muito conhecido. Então, o subsolo lá é Bet Knesset HaRamban. O que é interessante, esse Bet Knesset, ele resolveu uma sinagoga, começou o minyan, e com o tempo até fez uma yeshiva ali embaixo. Em 1948, os árabes destruíram essa sinagoga. E depois, quando nós conquistamos Jerusalém de novo, em 1967, alguns pilares ainda são os originais. Pegaram os pilares originais e, em volta deles, construíram uma sinagoga da melhor maneira que poderia. Agora, o que é interessante? O que é interessante nessa sinagoga, que é o único no mundo, tem um Aron Kodesh, uma arca sagrada do lado direito, um do lado esquerdo. Ninguém sabe o motivo. O motivo era que era sobre o domínio cristão. Ele falou, você quer uma sinagoga? Coloca uma Sefer Torah aqui, depois coloca nossos livros no outro. Então, que livro que eles tiveram? O Novo Testamento. Aqui era, o Novo Testamento era aqui, era um Kodesh. Por isso sempre ficou com... Mas, selo pessoal, através do Ramban, com seu nome, nós não sabemos onde que ele está sepultado, até hoje é uma dúvida, mas em Jerusalém, no fim de sua vida, escreveu um famoso comentário sobre a Torá, que nossos Chumashim grandes, está escrito do lado do Ramban, ele faleceu no ano 1270, e seu legado perpetua através de suas obras e ensinamentos, que continuam a influenciar o pensamento judaico até hoje. Seus ensinamentos sobre a Kabbalah e a Torá continuam sendo estudados em muitos yeshivot ao redor do mundo. Aqui são vários suspeitos. Isso está na frente da sinagoga dele, a carta do Nachmanides. Aqui é o suspeito onde que ele é sepultado. Também no lugar que... Jerusalém anterior. Aqui, isso é Jerusalém. Aqui não. Isso é perto do Haifa. Isso é perto do Haifa. Agora, é tudo dúvidas onde que ele está, não está claro até o dia de hoje. E a conclusão. A história do Nachmanides é um testemunho de fé inabalável, coragem intelectual e dedicação ao povo judeu. Sua vida e obra continuam a inspirar gerações e seu impacto no judaísmo e na filosofia é profundo e duradouro. Nachmanides não apenas defendeu sua fé com sabedoria, mas também construiu uma ponte de compreensão entre culturas e religiões. Agora, aqui é uma coisa interessante. Nachmanides aqui isso aqui eu percebi depois que já estava feito, por isso não tirei. Aqui está escrito assim, Rabino Moshe ben Nachmanides, Barcelona. Mas quem sabe, isso não é Nachmanides, isso é Moshe Feinstein, mais ou menos 50 anos atrás. Quem juntou as fotos lá no Rabino Google, ele viu Rabino Moshe, ele decidiu que era Moshe ben Nachmanides, mas não tem nada a ver. Eu conheci essa pessoa, eu sei exatamente que ele é, não tem nada a ver. Mas essas coisas acontecem. Por isso, antes de eu divulgar isso, depois eu vou ter essa foto, porque realmente... Ok, com isso, entendemos a vida do Nachmanides. Tem uma coisa que eu gostaria de frisar. Nachmanides era super inteligente. E quando se lê a forma que ele diz o que aconteceu naquela noite principal da disputa, é para sentar e rir. Esse cara lá, esse fray, Pablo Cristiani, ele é um grande conhecedor do Talmud.
E o objetivo dele era provar, através dos versículos e trechos do Talmud, que o cristianismo está certo, e certos trechos do Talmud que falaram contra JC, contra Yehoshua, ou contra Yeshua. E ele tinha todos os trechos do Talmud super bem organizados, e o plano dele era bem montado. E ele pensou, Ramban, o que ele vai poder fazer? Eu vou trazer um Talmud onde está escrito contra Jesus. O que ele vai falar que não é contra? Vai mostrar que realmente os judeus falaram mal de Jesus, o Salvador. Mas pouco que ele sabia que Nachmanides é muito mais inteligente do que ele. Ele citou o Talmud, contou uma história de Rabbi Yeshua ben Prachia, que ele chamou, um grande sábio de Yeshua ben Prachia, que chamou o JC, chamou Yeshua e deu uma bronca para ele. Uma história no Talmud, que realmente está escrita essa história. E ele fala, olha como vocês falam sobre Yeshua. Olha o que vocês falam sobre Jesus. O Ramban Menachmanis deixa ele terminar até o fim. E fala para ele o seguinte. Você estuda bem no Talmud? Não, estudo. Você sabe quantos Yeshuas temos no Talmud? Você acha que só tem um? O Yeshua que vocês acreditam, ele viveu 150 anos após desse Yeshua, que viveu na época de Yeshua ben Prachia. Não é a mesma pessoa. Todos aqueles que vocês acham que o Talmud está chamando a atenção, não é o mesmo Yeshua. Olha as datas. Você está misturando tudo. Você pega o nome Yeshua. Sabe quantos Yeshuas que tem? Ele estava desarmou ele em todos os seus argumentos. E para terminar, tem que falar uma coisa, o seguinte. Um judeu, com talit e tefilin, ele entra numa igreja. Ele quer fazer o Shmona Esrei bem na frente onde tem uma estátua lá, do JC. Sai o padre lá e fala, você me enxugue, você é louco? Você acha que aqui é uma sinagoga? Aqui é uma igreja, aqui as pessoas acreditam no JC. Não me atrapalhe. Outro, não, você não vai rezar aqui. E ele falou, não pode falar agora. Não. Padre, o que é? Esse cara é louco mesmo. Começou a gritar, sai daqui. Ele faz assim, ele pega aquele estátua do JC e fala, Yossel, vamos embora, eles não querem a gente aqui, vamos. No fim é o seguinte, é importante ler essa discussão, porque é super importante, porque muitas vezes a gente não sabe o que responder. Poucos Yehudim sabem como se defender. Hoje tem missionários no mundo inteiro que ficam fazendo a cabeça de todo mundo, traz versículos, traz trechos do Talmud, dizendo que isso aqui é o Salvador do mundo, ele é Messias e coisa assim. E todo o motivo que o Messias não está chegando porque os judeus estão culpados. E assim diante. A gente tem que saber dar a marcha taxi, você tem que saber a resposta correta. Tá certo? Você tem que entender. Agora, todo o assunto de Nachmanides nos deu todos os argumentos corretos para saber quem que nós somos, qual que é a nossa proposta verdadeira, qual que é a nossa ligação com Deus. E realmente para a gente continuar aquilo que é caro, que é importante para nós. Por isso, toda essa época é importante. Após do Nachmanides, havia vários debates. A gente não se deu bem em nenhuma, porque nas outras não tivemos a possibilidade de falar o que a gente queria. Após da vida do Nachmanides, a Europa, Espanha e Portugal entram numa descida, um declínio enorme. O cristianismo fica cada vez mais difícil para suportar. Uma época da Inquisição, época de torturas terríveis, de tal forma que parte da tortura deles é tirar pessoas mortas, muitos anos, tirar eles onde eles foram sepultados e queimar eles 50 anos depois. Coisas maluquices mesmo. Hoje,
para quem que realmente se interessa, tem em Lisboa, tem uma maneira de entrar nos arquivos da Inquisição para realmente entender o assunto. Aqui tivemos uma pessoa que no último tempo saiu no YouTube, onde que fiz uma entrevista com ela, como que ele se chamava? Anita Levinsky, exatamente. Fizemos uma entrevista, ela se dedicou muito para essa época da Inquisição, mas é uma época super triste depois do Nachmanides, mas sobre isso, a continuação vamos ver durante nossas próximas aulas.